3h21, de volta ao vivo no Grupo Tati de Comunicação, Estúdio Tati até às 18 horas com você, e a gente recebe aqui com muito prazer agora os vereadores da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, André Rodini, do Novo, e o Maurício Gasparini, do União Brasil. Prazer, Rodini, te receber aqui. Prazer, Caparelli, prazer a todos que nos assistem agora. É gravado ou ao vivo? Ao vivo. Então, todos que estão ao vivo aí assistindo, e se for assistir depois também, estamos aqui. Isso. Forte abraço. Fica gravado lá no YouTube. Prazer, Maurício. Tudo bom? Bom, Caparelli, é sempre um prazer estar aqui na TV Tati. Hoje, já parabenizando você pelo Dia do Repórter. Dia emblemático, e na sua pessoa, parabenizar todos os repórteres aqui do Grupo Tati de Comunicação. Parabenizar o Rodinho também, porque além de vereador, agora também tem programa de rádio, né? Agora não, porque eu já tinha fiz 6 anos de programa de rádio, comecei com telenovela espírita. É verdade. Muito boas as telenovelas, eu estou achando que ainda vou voltar a passar, para ver se a gente evolui mais um pouco. Mas calminho, mas volta mais calma, né? Ainda mais acompanhado do meu amigo Rodinho, é sempre um prazer estar aqui. Volta mais brando. Quero mandar um abraço para o Kiko Magrini, hoje dia do repórter. É isso aí. E um dos melhores repórteres foi seu pai, não tem dúvida disso. Ícone, né? Ícone. Né? Querido Magrini, muita saudade traz para todos nós, principalmente do rádio. Bom, senhores, como é que foi a audiência ontem, Rodini? A audiência ontem foi um espetáculo. Quem foi, participou, todos que participaram puderam usar a palavra, usar o microfone, claro, respeitando o tempo de fala de cada um, que era estipulado, né? Foi ótima. Só perdeu essa audiência pública para aquela que nós fizemos do passaporte sanitário, que foi também uma super audiência pública que participou a OAB, Ministério Público, Ministério da Saúde, foi muito completa. Ontem também nós tivemos muitas entidades participando, né? Grupos de moradia popular, MBL, organizações constituídas, né? E pessoas físicas, pessoas que foram lá expressar. A população participou de uma forma geral. Foi muito bom, tanto de um lado quanto do outro. Que é o que todo mundo espera, né, Maurício? O mais legal é que muita gente imaginava que fosse ter um público muito grande só da parte que defende o 22 bastam. E ficou demonstrado ali, através dessa audiência pública, que realmente ali é a casa do povo, né, Rodinho? Que assim, todo mundo tem vez e voz. A democracia imperou nesse debate ontem, nesse diálogo saudável. Quando eu assinei o projeto, Jarnei, eu tinha a sensação de que era o momento de se colocar em discussão novamente, apesar de sempre ter sido contra, desde que entrei na Câmara Municipal, o aumento de vereadores. Tive a oportunidade de ser contra em 2015, tive a oportunidade de ser contra em 2019 e estou tendo agora a oportunidade de ser contra em 2023. Por quê, Maurício? Mas é um direito da população se manifestar e um dever dos vereadores colocar isso em pauta. E o porquê que você é contra? Porque eu acho que Ribeirão Preto, não só Ribeirão Preto, mas o Brasil, principalmente, depois de um período pandêmico, onde os números mostram que nós temos outras prioridades a serem atacadas. Quando a pessoa fala, vai aumentar o número de vereadores e não vai trazer ônus, porque a Câmara Municipal já tem a sua parcela dentro do orçamento. Olha, traz ônus sim, e um ônus muito grande financeiro para a população de Ribeirão Preto. Dados aí que foram levantados por várias entidades civis organizadas mostram que esse custo ultrapassam os 15 milhões de reais. E nós que somos gestores públicos, nessa hora temos que pôr na balança. O que Ribeirão precisa mais nesse momento? O que nós poderíamos fazer nesse momento com esses 15 milhões? Se um dia for prioridade, nós tivermos todos os nossos problemas saneados e pudermos aumentar o número de vereadores, quem sabe a gente possa fazer isso. Não sei nem se eu vou estar lá mais para isso. Você foi contra também, né, Rodinho? Eu sempre fui contra. Eu comecei lá para trás com a campanha dos 20 bastam, quando eu nem era vereador. Seria uma incoerência muito grande mudar de lado. Nunca mudei de lado. Eu sempre fui pelo número mínimo de vereadores. Por quê? Muitas profissões estão sendo extintas no mundo. Isso é uma realidade. Advogado, daqui a pouco o doutor Jorge Sanches pode até falar aqui, já está acabando essa profissão. Profissão de medicina, você chega, é o robô que faz tudo. Qual profissão está acabando? Desculpa, Medicina. Não, você falou antes. Advogado.
Coitado dos 11 mil advogados que estão ouvindo isso. Não. 11 mil advogados na região, você fala um negócio quantos desse. advogados estão sem trabalho? Eu peguei esses dias o Uber com um advogado pilotando. Isso é uma realidade. Ou não pode falar a realidade? Te preocupa O quê? esses 22? Você falou de 20. Você foi o 22º mais votado para entrar na Câmara. Na verdade é o seguinte. A gente defendia, antes de ser determinado 22, a gente defendia os 20. Aí o STF teve uma negociação, eu até falava com o doutor Jorge Santos agora no bastidor, daqui a pouco ele vai aparecer aqui, ele já dá a opinião dele. A gente falava que depois que foi determinado 22, que foi um acordo que a sociedade aceitou 22, era para ser 20. O STF determinou 22, todo mundo fez um acordo e a sociedade ribeirão-pretana aceitou 22. Beleza, toca para frente, toca a vida. Agora, entra a legislatura, sai a legislatura, volta esse assunto, sobe número, desce número. Esperava-se que Ribeirão Preto fosse ter 720 mil habitantes agora com o IBGE. Deu 702 mil habitantes. Então não teve esse crescimento populacional esperado. Então nós estamos dentro da média das cidades paulistas que têm a mesma população que a nossa. Então está tudo certo. O que se vê, o que se percebe entre os vereadores? Olha, Os demais vereadores. Existe uma parcela que ontem até esteve presente na audiência e, de forma republicana e democrática, defenderam a representatividade por meio de 27 vereadores, né? Mas o grande debate que tem que ser feito pela classe política é uma grande reforma política que tem que ser feita na Seara de Brasília. Nós temos, e desde que eu entrei na política, me lembro que fui entrevistado num grande evento aqui da TV Tati uma vez, pela primeira vez eu falei isso em público. Enquanto o Brasil não adotar o sistema de voto distrital, nós nunca teremos a representatividade efetiva do munícipe na cidade, do munícipe do seu estado, né? Por quê? O voto distrital, Caparelli, você dá oportunidade daquelas pessoas votarem realmente naquela pessoa que está representando uma região, representando uma comunidade. Se você deixa o voto em aberto, muitas vezes, um artista que nunca morou aqui em Ribeirão, e de repente vem 6 meses trazido por um partido antes disso, ele é eleito o mais votado da cidade, sem nem conhecer onde é o Quintino Faz, sem nem conhecer onde é o Simeone. Isso acontece demais, por todo o Brasil. Ribeirão acabou crescendo muito. Então, o voto distrital vem garantir realmente a representatividade do cidadão. Enquanto nós não tivermos isso, nós não estaremos efetivamente representados. Te digo mais, através do voto distrital, aí sim, Rodine, a população vai entender que não é 22 que basta, não. Ribeirão Preto poderia ter tranquilamente os 15 vereadores que distritalmente eleitos estaria muito bem representada a população de Ribeirão. Eu lembro que meu pai fez um discurso histórico na Assembleia, se não me engano, no seu 2º mandato como deputado estadual, defendendo esse tipo de voto. Pega o estado de São Paulo, Rodine, divide em 10 regiões, 10. Se cada região dessa tiver 5 deputados estaduais, essas regiões estariam muito bem representadas na LESP, e nós desceríamos de 94 deputados para 50. Também está de acordo? Sim, sempre fui defensor do também, voto distrital misto. Aí existe uma diferença entre o distrital puro e o distrital misto, eu já defendi isso aqui num outro programa, mas vale só a pena lembrar um pouquinho. O puro é assim, só vale o voto do distrito. E aí você perde o voto ideológico. Então, por exemplo, alguns partidos são ideológicos, tanto de esquerda como de direita, existem alguns. Então, você tem um cara que quer votar naquele representante que tem a mesma ideologia que a sua, mas ele mora num outro distrito. Aí os votos têm pesos diferentes, mas funciona. Concordo com você, funciona. Agora, o que está acontecendo é o seguinte. Vamos falar o que aconteceu ontem na Câmara Municipal. Eu coloquei a proposta de fazermos audiência pública. Inicialmente, meu colega, o outro vereador, tinha colocado o projeto sem previsão de audiência pública. Ou seja, ia passar 3 sessões, ia para votação e desse o resultado que desse, estava tudo certo, sem a participação da população, e eu fiz questão que não fosse dessa forma.
Esperei que o colega retirasse o projeto. Não retirou o projeto. Eu falei, bom, se não vai retirar o projeto, vamos seguir com a audiência pública para que todos possam falar. Abrimos, mandamos convite por e-mail, redes sociais, para todas as entidades envolvidas, de um lado e de outro, todos que quiseram participar. Eu apenas intermediei a audiência, nem emiti minha opinião durante a audiência, ao contrário do que foi falado hoje no programa aqui da Nova Brasil, pelo repórter lá que só me mete o pau, que eu não sei porquê. Fiquei quieto, dei a voz para todos que quiseram falar, respeitando o tempo de 3 minutos para as entidades, 2 minutos para os que não participam de entidades, que estavam lá como pessoas físicas. Todos falaram, foi democrático, foi lindo. Então, para que serve uma audiência pública? Justamente para dar voz às pessoas. E quando a gente abre esse espaço para dar voz, é igual quando a gente abriu o espaço para a audiência pública do passaporte sanitário. Aí se é genocida, se é terraplanista... Gente, eu fiquei quieto para que as entidades falassem e expressassem suas vontades. E é assim que tem que ser uma audiência pública quando você está presidindo. Foi isso que eu fiz ontem. Quem não assistiu, reveja aí, está no YouTube, veja se eu interrompi alguém, a não ser para respeitar o tempo. Falou, deu o horário, né? Mais 1 minuto, 30 segundos para concluir. Coisas que a gente tem que fazer durante uma audiência pública. Então, eu só quero deixar claro aqui que em nenhum momento eu interrompi ou cerceei, como é que fala? Cerceei direito de voz das pessoas. A audiência foi brilhante. Foi boa. O próprio nome já diz, né? Eu, quando vou em audiência pública, eu faço questão de só dar bom dia, boa tarde ou boa noite e saudar os presentes. Aliás, porque a audiência é para ouvir. Aliás, eu acho não, tenho toda certeza que o eleitor ou a população tem todo o direito de participar, não tem? Os senhores estão lá para dar vozes. Olha, mais do que ter o direito, a população tem a obrigação de participar. Isso aí. Né? A gente até, eu estava vendo uma matéria ali, os direitos, não sei o quê, eu falei assim, e os deveres? Nós temos o dever de participar da vida política. Nós não temos o direito direito também, e o dever. Isso. Porque quando a gente não participa, o outro participa e fica valendo a voz do outro. Não dá o direito nem de reclamar. Reunião de síndico no condomínio. Se você não vai, você aceita que ele resolve comprar um parquinho para o prédio. Então, como é que você vai reclamar depois? Nós não vamos, eu não vejo o Maurício lá. Eu acho que Vocês são vizinhos? Se a parcela realmente que acredita que 27 vereadores é importante para a cidade de Ribeirão, eles tinham que se mobilizar melhor. Né? Tinham que se mobilizar melhor. Nós vimos a parte dos 22 Basta fazendo uma campanha, e desde essa época, eu sou testemunha viva disso, o Rodinho participa desde lá de trás, fazendo um trabalho que já dura aí quase 15 anos na cidade de Ribeirão Preto. Não é uma coisa que nasceu ontem. Então, a gente tem que respeitar as ideias, mas na política vence a ideia defendida com mais força. No momento, eu acho que nós, vereadores, temos que saber ouvir o recado que está vindo, por exemplo, de todas as entidades civis organizadas da nossa cidade. Eu recebi um manifesto, Jardim, isso não é brincadeira, assinado por mais de 20 entidades, conjuntamente. A CIRP encabeçando, mas outras entidades... Como que você vai fazer vista grossa para um negócio desse? Acabaram se posicionando contra o aumento. Esse peso, né? Tem peso isso nas discussões de vocês, nas votações, enfim. Lógico. Tem, né? Lógico. Porque são entidades representativas. Tanto que muitos que assinaram lá o projeto inicialmente, depois mudaram para 22. Isso. Então, ou seja, por quê? Teve pressão. E a pressão, ela vem do eleitor grande, médio e pequeno. E não só da pressão, mas são entidades representativas. O Maurício falou, né? A CIRP e outras mais, né? Isso? 5 comerciários, 5 ovários. Agora, enfim. se elas não tivessem manifestado, né? Se não tivesse tido audiência pública na Câmara, e o Rodinho é prova viva de que eu fui um dos vereadores que defendeu a audiência pública. Tá? Porque teve corrente que queria até barrar a audiência pública. E eu fui, não, tem que ter audiência. A gente tem que ouvir a população e dar oportunidade para as entidades civis organizadas se manifestarem. Deixa eu colocar, desculpa, tem uma questão aqui. Olha, o Andrei do bairro Monte Alegre. 22 é um número suficiente, diz ele, para a nossa realidade.
Se não estão conseguindo atender todas as demandas, por que não criar a figura do subprefeito sem remuneração? O que tenho certeza que haveriam interessados. Qual a opinião dos senhores? Bom, subprefeito é um órgão que responde ao executivo. Isso. Uma das coisas que a gente precisa deixar bem claro, André, é o seguinte: o legislativo tem uma função, o executivo tem outra função. Muita gente acha que a função de vereador, tampar buraco de rua, catar galhada, catar cachorro morto, não é. Nós temos um número do atendimento ao munícipe que é 156. Aí você liga no 156, aí não funciona. Aí beleza, aí você liga pro vereador e fala, ó, esse serviço é uma porcaria. Aí a gente vai e frita o prefeito, o executivo, Me ajuda aí. pro executivo fazer a parte dele. Então, quando a gente começar a dividir qual que é a função de cada um dentro de uma sociedade, você vai entender, Andrei, que 22 dá conta do recado. Bom, mas eu acho que Ribeirão Preto já está num tamanho físico falando, geograficamente falando, que eu defendo alguns subdistritos do Poder Executivo. Eu acho que tinha que ter uma subprefeitura que cuidasse do distrito de Bonfim Paulista, como sempre teve. Bonfim Paulista era melhor assistida nessa época. Agora, Campos Elíseos, Vila Tibério, exato, Ipiranga. como tinha no Campos Elíseos. Né? Tinha na mas Vila eu Tibério. defendo essa figura, mas eu concordo com você e acho que assim, os bairros mais afastados, como o Cristo Redentor, como o Ribeirão Verde, Bonfim Paulista, os que estão mais longe do centro. Porque no centro está mais fácil, já está estruturada, a cidade já funciona bem, né? E agora, por exemplo, ontem, inclusive, um colega nosso falou que no Cristo Redentor não tem escola. Como que não tem? E o Fábio Musi é o que lá? É uma universidade? É um hospital? É uma escola, então tem. Então, às vezes, a desinformação passada pelo próprio vereador estraga a opinião pública. Bom, a gente tem que trabalhar sempre com a verdade. Doa quem doer. A votação 22 ou 27 deve acontecer? Não. Acho que não vai para a pauta. Não vai. Não tem clima. Hoje eu posso te afirmar, não tem voto para passar esse projeto na Câmara. Tá bom. Maurício, obrigado pela presença, pela participação. Obrigado a você, Jair. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia. Obrigado. Um abraço ao seu irmão, ao seu pai. Abraço no teu pai Toda também. Saudade obrigado, dele, viu? Querido. Um abraço. Jair, eu não estou bravo, viu? Às vezes parece que eu estou bravo, eu falo alto e não sei o quê. O povo fala, Rodine tá bravo, mas não é. É o jeitão da madeira mesmo. Abraço para todo mundo. Quem não conhece, assusta um pouco. Assusta um pouco. A gente já está acostumado. Carnaval, Rodine. É carnaval. Relaxa. Ele vai cantar uma marchinha do Tiquinho. Bom carnaval para todo mundo. Se beber, não dirija. É isso aí. E, como dizia o Morandi no final do programa na sexta-feira, juízo. Tá bom. Fica aqui comigo um minutinho, chamar o intervalo, a gente volta daqui a pouco. Até já.